Mais um dia, mais um podcast em Albion Online, o MMORPG, onde você faz a sua própria história. Voltando a falar sobre coleta, complementando o último vídeo, podemos encontrar agora a oportunidade de falar de alguns detalhes da coleta que eu fui percebendo com o tempo. Vale ressaltar que eu não tenho uma grande experiência em coleta extensa e complexa, mas existem certos detalhes que eu já captei. E um dos detalhes que eu gostaria de falar é: dê preferência para fazer coleta quando você tiver o Premium ativo. Com certeza, isso é uma das grandes recomendações, pois durante muito tempo eu tentei fazer a coleta sem o Premium e é tudo muito mais devagar, você ganha muito menos dinheiro, principalmente nesse começo, né? Então, enquanto você não tiver um bom spec de coleta, o Premium ele faz uma diferença brutal. Então, se você já está perto de comprar a Premium, ou se você acabou de comprar, é quando ela estiver ativa o momento certo de você dar essa rushada, dar esse foco assim na coleta, seguindo também as dicas do vídeo anterior, né? Uma outra dica que é muito mais uma opinião pessoal é deixar habilitado para usar os seus pontos de aprendizagem, os learning points, em tudo que você tiver relacionado à coleta. Então, por exemplo, o que a gente tinha comentado ontem, né? Tem o específico e tem o learning point que vai abrir a próxima. Então, nesse caso, metal. Eu não posso pegar ainda, mas quando chegar aqui no 409, ele automaticamente, aqui no 20% desse último nódulo, ele automaticamente vai abrir esse nódulo, porque eu coloquei aqui para ele abrir automaticamente. Ele vai gastar esses 409, porque eu coloquei para ele aprender automaticamente. Mas, tem que tomar cuidado se você não tiver muitos pontos. Então, por isso que eu tinha comentado. Porque às vezes você tem uma ou outra coisa que você gostaria de usar esses pontos, né? Mas se eu fosse recomendar, seria guardar esses pontos para fazer esse spec mais rápido. E também deixar esse aprender automaticamente nos outros nódulos anteriores. Porque sim, isso vai fazer você gastar muito learning point, mas se você seguir a estratégia que eu segui de deixar a coleta para quando você tiver bastante learning point, para quando você já tiver bastante experiência com o jogo, eu tô sentindo que isso tá acelerando muito a minha coleta, porque para cada nível de spec, eu só preciso chegar em 20% dele, e automaticamente, né, como eu coloquei para ele subir automaticamente, você também pode subir manualmente. Quando aqui no canto direito tiver 20% significa que você pode subir ele usando os learning points, mas se você não tiver os learning points, fica mais difícil. Isso é uma mecânica que o jogo traz que acelera muito o seu desenvolvimento, e é uma das vantagens do Premium, né? De você ganhar esses learning points numa grande quantidade e com isso poder acelerar as habilidades. E aí, com certeza, a habilidade mais valiosa, já que você não pode comprar o XP dela de outras formas, com certeza é a coleta. Então esse foi um vídeo mais complementar sobre a coleta. Novamente, use o equipamento, use a torta, use a bolsa específica da coleta. Uma coisa que eu tenho feito agora é andado também com um set, não tanto para me defender, mas se a galera tá conseguindo cercar um PK, cercar uma pessoa agressiva, mesmo que eu não consiga correr muito, mas, por exemplo, se eu tiver que parar aqui e eu sei que ele vai passar por aqui, que talvez seja até o caso, eu já coloco aqui um set, fico esperando, porque se o PK passar por aqui eu consigo dar dano nele,
Mas, se eu me afastar do meu boizinho, olha o que acontece aqui. Se ele sumir, o meu peso já aumenta muito. Por isso que é importante só fazer isso quando você souber que você não está se colocando tanto em risco. Porque se você se afastar do seu boizinho e tiver com muito peso, mesmo que aqui não apareça, quando você perder o bônus de peso, você pode ficar completamente imóvel pela quantidade de peso que você está carregando. Nesse caso ainda não, né? Mas foi aqui para metade do meu peso máximo e agora só 4%. Isso aí, mais um podcast aí pra gente discutir esses assuntos. Fiquem à vontade para comentar, para trocar uma ideia. Ontem eu conversei com um amigo aqui sobre essa pegada do podcast e levantamos a ideia de fazer algumas entrevistas, alguns bate-papos, né? Porque como eu comentei desde o primeiro vídeo, a ideia de você partilhar a sua experiência, contando um pouco das suas histórias, o que deu certo, o que deu errado, acelera muito o aprendizado para os outros jogadores, né? Então, ainda vou contar minhas historinhas de mercado, ainda vou contar as historinhas de como eu ganhei e perdi dinheiro, de como eu achava que uma coisa funcionava e funcionava diferente. E aí, chamando mais gente para participar, para trocar uma ideia, com certeza vai ser uma boa experiência de aprender com os outros. Já que, como eu também tinha mencionado, né, esse jogo ele te deixa meio no escuro muitas vezes. Ele te joga nesse mundo que é grande, que é extenso, é mapa pra caramba, tem coisa pra caramba. Tem toda a Black pra explorar, tem coisa assim, cada região tem uma característica. E não só uma característica das cores, se é mato, se é planície, se é tundra. São as características políticas, geopolíticas, e aí o próprio comportamento dos players em cada uma dessas varia com o tempo. Eu queria muito que esse cara tivesse marcado, mas ele vai poder entrar. Esse aqui também seria legal, mas eu não vou conseguir prender ele. Vamos ver, se a gente tiver um pouco de sorte, talvez. Se ele recuar. Vamos ver se eu tiver um pouco de sorte, se ele voltar aqui. Acho que ele vai voltar. Tudo bem. Mas é isso. Coletar e aprender a se defender também é uma coisa importante. No começo, procure só coletar e fugir quando você observar o perigo. Mas uma das grandes satisfações que eu tenho agora é ser um coletor que sabe se defender e que sabe bater, caso necessário. Então, isso também é uma coisa que você não aprende de uma hora para outra, né? Existem builds que isso facilita e dificulta. Mas poder se defender dos PK é uma coisa legal, porque quando todo mundo junta para atacar os PK, é uma boa sensação. Ainda mais você sendo um coletor que sempre é alvo, fazer o jogo virar contra o caçador é uma boa experiência. Seria tão legal se a galera descesse e tivesse assim uma galera pra gente pegar. Tudo bem. Isso aí, galera. Podcast encerrado. Até a próxima.